Para a leitura do Dia do Senhor 35. Perguntas 96, 97 e 98. Pergunta 96. O que Deus exige no segundo mandamento? Resposta: que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de modo diferente daquele que Ele nos ordenou em sua palavra. Pergunta 97. Então, não podemos fazer nenhum tipo de imagem? Deus não pode nem deve ser visivelmente representado de nenhuma maneira. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe de fazer ou ter imagem delas para adorá-las, ou para servi-lo por meio delas. Pergunta 98. Quer dizer que não se pode tolerar as imagens nas igrejas como livros para os leigos? Não, pois não devemos querer ser mais sábios do que o próprio Deus. Ele não quer que o seu povo seja ensinado por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Bem, nós vemos aqui no Dia do Senhor 2 que existe uma certa dificuldade de entendimento sobre a questão de não fazer imagens para adoração e não fazer imagens do próprio Deus. A Igreja Católica Romana, ela uniu esses dois mandamentos, mas na verdade os dois mandamentos são diferentes. O primeiro, a Igreja Católica Romana, ela uniu o primeiro com o segundo mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura com fim de adoração. Por que eles fizeram isso? Eles aceitam a adoração à imagem de Deus, quando na verdade eles entendem esses dois mandamentos apenas como idolatria, que seria fazer imagem de falsos deuses para adorá-lo. Na verdade, existe a questão da idolatria, que é não adorar outro Deus, tá? E também existe a forma correta de se adorar a Deus, que Deus não permite que seja criado imagens da divindade para que o adoremos através de imagens da divindade, tá? Na verdade, no original hebraico está exatamente desse jeito aqui. São dois mandamentos aqui, não um só. O primeiro mandamento é não terá outros deuses diante de mim, e o segundo mandamento é não fazer imagens com o fim de adoração, tá? Bem, o primeiro mandamento vai haver uma diferença entre o primeiro e o segundo mandamento. Idolatria e adoração de imagens são coisas semelhantes, mas a verdade é que o primeiro e o segundo mandamento estão ligados um ao outro, mas há diferença essencial entre eles. O primeiro mandamento ensina que nosso dever é adorar o único Deus, por isso proíbe adoração a outros deuses, adoração a ídolos. O segundo mandamento, porém, nos diz como devemos adorar a Deus, por isso proíbe imagens e ensina a maneira correta de adorá-lo. Idolatria não é a mesma coisa que adoração de imagens. Idolatria é prestar culto àquilo que não é Deus. O culto a imagens pode ser usado para adorar a Deus, mas isto é feito de maneira errada, porque Deus proíbe fazer imagem da divindade. Os irmãos compreenderam essa questão? O ato de idolatria é prestar um culto a outro Deus, fazer pedidos, fazer oração, fazer agradecimentos, ter devoção a qualquer outra criatura que não seja Deus. Isso é a idolatria, tá? Fazer uma imagem simbolizando Deus para prestar um culto a Ele é errado, porque contraria as Escrituras, porque Deus não permite que faça uma imagem dele. Mesmo que a pessoa entenda isso, não sente idolatria. É errado fazer uma imagem de Deus com o fim de adorá-lo, tá? Idolatria é prestar culto àquilo que não é Deus. O culto a imagens é para adorar a Deus, mas faz isso de forma errada.
O catecismo diz que não podemos, de maneira alguma, representar Deus por imagem ou figura. A Igreja Romana não reconhece a distinção entre o primeiro e o segundo mandamento. Para ela, trata-se de um mandamento só. Dessa maneira, a Igreja Romana chega à interpretação de que imagens são proibidas quando forem usadas para outros deuses. Em outras palavras, para a Igreja Romana, o único assunto aqui é idolatria, ou adoração para outros deuses. Para ela, a maneira de adorar o verdadeiro Deus está fora de assunto, não está sendo tratado aqui. Os irmãos estão percebendo essa diferença, né? De postura, tá? Por isso, a Igreja Romana permite imagens de Cristo. Entretanto, a divisão dos 10 mandamentos no original hebraico não permite essa interpretação igual da Igreja Católica Romana. A resposta 96 deixa bem claro que devemos adorar a Deus somente da maneira que Ele ordenou em sua palavra. Ou seja, o fiel é aquele que é obediente a Deus. E nós só sabemos de Deus aquilo que Ele nos revelou. Então Deus nos revelou também, entre outras coisas, a forma com que nós devemos adorá-lo e cultuá-lo. Então, para sermos fiéis, nós devemos cultuá-lo e adorá-lo da maneira que Ele revelou para nós, tá? Essa é a verdadeira adoração que começa e termina com obediência. Não existe um culto espiritual em desobediência. Então Deus é espírito e procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É impossível obedecer, adorar em verdade, estando em desobediência. Então nós precisamos ter a obediência, estar em obediência ao que Deus revelou de como deve ser adorado e como deve ser o culto. A palavra aqui no texto do segundo mandamento, Deus fala que Ele é zeloso. A palavra zeloso significa que Deus não tolera outros deuses e não quer instrução por imagens. Sua palavra é suficiente. Apenas pela palavra e não por imagens, nós já temos a própria natureza que anuncia o Criador. E a palavra de Deus que nos instrui na verdade. E nós adoramos a personalidade, o caráter de Deus que é demonstrado no que Ele falou, apenas na palavra e não em imagens que o próprio homem vai criar da divindade. Se nós... não tem como fazer uma imagem de Deus, porque nunca ninguém viu a Deus. E fazer uma imagem de um homem na cruz, também nós separamos a divindade, né, a natureza divina de Cristo da natureza humana. Então, é impossível fazer uma imagem de Deus, da divindade. Se nós criarmos uma imagem, essa imagem ela surge na nossa mente. Então, aquela pessoa que está vendo aquela imagem, que vai adorar a Deus, ela está captando a imagem que surgiu na mente de alguém. E não propriamente a Deus, ela não está adorando a Deus. É por isso que Deus é invisível, é espírito, e importa que nós adoremos em espírito e em verdade. Então, nós adoramos a Deus fundamentados no que Ele revelou da sua palavra, e não em imagem alguma, porque simplesmente ninguém viu a Deus. Algumas pessoas dizem, né, que Cristo, a Bíblia fala que Cristo é a imagem do unigênito de Deus. Só que essa imagem ela não ficou registrada. Quem viu Cristo viu, quem não viu, não vê. O segundo mandamento contém uma ameaça. Deus diz: eu castigo aqueles que me odeiam até filhos. As consequências do pecado contra o segundo mandamento ficam muitas vezes visíveis nas próximas gerações. Quem não serve a Deus conforme o segundo mandamento corre o perigo que seus filhos e netos abandonem Deus totalmente. Por que correm esse risco? Porque esses filhos e netos e as gerações futuras estão aprendendo a confiar em algo que eles veem, sendo que Deus é invisível, conforme Hebreus capítulo 11. A fé é a esperança de coisas que não se veem, é a convicção. Então, quando nós ensinamos nossos filhos, nossos netos através de imagens, nós estamos correndo o risco de corromper a mente deles, de se chegarem diretamente a Deus. O único caminho a Deus é Cristo, e Cristo revelado na palavra. Não há necessidade nenhuma de imagens, porque as imagens vão mentir para os nossos filhos.
A ameaça do segundo mandamento significa também que os filhos de desobedientes não podem se converter? Não, a Bíblia nunca disse que os filhos dos desobedientes não podem se converter. Em Ezequiel capítulo 18, de 1 a 18, diz que a responsabilidade é pessoal. Se um homem for ímpio, mas o seu filho for justo, o filho será salvo. A alma que pecar, essa morrerá. Isso não quer dizer que os filhos nunca vão se salvar porque o pai é ímpio, tá? Outra coisa, a ameaça que está no segundo mandamento pertence só a este mandamento ou tem a ver também com o primeiro e os demais mandamentos? Vamos ver aqui. Leia aqui, ó, o segundo mandamento. Verso 4, de Êxodo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Agora aqui está a ameaça e a promessa. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, tá? Então nós vemos aqui que essa ameaça é pais e filhos. Então se os filhos forem ensinados errados, esses filhos, o próprio Deus vai manifestar esse erro na mente deles. Eu visito, visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Por isso que é muito importante a postura dos pais em ensinarem corretamente seus filhos, tá? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Agora observe aqui que esta promessa do verso 6, ela não está ligada somente ao segundo mandamento, porque ela está no plural. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É verdade que o primeiro e o segundo mandamento estão ligados um no outro, embora sejam dois mandamentos distintos, mas são dois mandamentos que estão tratando da questão da idolatria, mas não só da idolatria e da forma correta de adorar, tá? Como nós falamos no começo, a Igreja Católica entende como um só, tratando apenas de idolatria. Está tratando de idolatria e da forma certa de adorar. Portanto, são dois mandamentos. Isso talvez explicasse o porquê está no plural. Mas, na verdade, quando Deus fala no plural os mandamentos, se refere aos 10 mandamentos, a todos os mandamentos, tá? Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. E por fim, irmãos, vamos aqui à resposta 98. Se a Igreja Romana diz que as imagens nas igrejas servem como livros para os ignorantes, por que estamos falando da Igreja Católica Romana? Porque a Reforma ela corrigiu a Igreja e corrigiu também neste ponto, né? Então a Igreja Católica Romana, ela diz que é necessário as imagens de Deus, não imagens de outros deuses, a imagem de Deus para instruir os ignorantes. E aí eles dizem, pessoas que não conseguem ler as escrituras, ou pessoas que não têm conhecimento, tá? O catecismo responde com esse argumento: não devemos ser mais sábios do que Deus. Se Deus proibiu imagens, quem somos nós para usá-las para fins religiosos ou educacionais na igreja? O segundo mandamento é este: as imagens são mudas, elas não ensinam. Deus quer ensinar o seu povo, Deus não quer ensinar o seu povo através de coisas mudas. Para ensinar seu povo, Deus deu sua palavra e a pregação viva da sua palavra viva, tá? Viva, a palavra viva está em contraste com ídolos mudos. Novamente estamos vendo, a palavra é indispensável para a verdadeira adoração a Deus. Por isso, a parte central dos nossos cultos é a pregação da palavra. A imagem pode ser um caminho para Deus? Não, de maneira alguma. Se nossa maneira de adorar a Deus
deve ser bíblica, o uso de imagens para a nossa adoração de Deus é proibido. A imagem não é um caminho para Deus. Cristo é o caminho para Deus. Ele diz, João 14,6, eu sou o caminho. Nossa união com Cristo é pela palavra e não por imagens. Cristo diz em João 8,31, se vocês obedecerem às minhas palavras, serão de fato meus seguidores. Quero, só para completar, ler 2 versículos aqui. Vão ser 3 versículos. Primeiro é Isaías, capítulo 40, verso 25. Depois eu convido os irmãos para lerem do 18 ao 25 desse capítulo de Isaías. Depois vocês leem com calma, do 18 ao 25. Agora vamos ler apenas o 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Não existe nada que seja comparável a Deus. Qualquer imagem que nós criarmos vai rebaixar Deus ao nível da imaginação humana. Então nenhuma imagem da divindade pode ser feita. E sobre a questão de usar as imagens apenas para ensinar pessoas, nós vemos aqui também no livro de Abacuque. Convido os irmãos aqui para o livro de Abacuque. Capítulo 2, versos 18 a 20. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras. Aqui está dizendo que a imagem é mestre, é professor de mentira. Esse mestre aqui é professor de mentiras. Para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos, ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus pergunta aqui, pode o ídolo ensinar? A imagem, ela é professora de mentira. Então é por isso que, ao observar o segundo mandamento, existe muito mais coisas para falar a respeito do segundo mandamento. É que, obviamente, nós não vamos ter tempo aqui, mas nós vemos o quanto ele é profundo e o quanto é perigoso negligenciar o segundo mandamento, tá? Então